Olá, eu sou Matheus, coordenador do Polo Unopar de Barra de São Francisco. E neste vídeo de hoje, nós vamos aí passar algumas orientações para as empresas que fazem a contratação de estagiários, estágios remunerados. É uma orientação que vale independente de instituição, mas com um passo a passo de orientação de como realizar o processo aí dos alunos que estão matriculados na instituição Unopar. O estágio remunerado, assim como o estágio obrigatório, existe uma legislação, a Lei 11.788, a lei lá de 2008, que foi instituída com regras para as três partes, para que possa aí ter um vínculo simplesmente como estagiário, para que o aluno possa realizar um estágio remunerado, recebendo por ele, respeitando regras que não criem vínculo empregatício e aí que a empresa possa aí, ter um auxílio, né? Ter um suporte de estudantes que estão aí na área na qual a empresa presta o serviço, para poder até mesmo ajudar nas suas atividades, em atividades básicas dentro da empresa. Alguns cuidados que são necessários com relação ao estágio. É preciso deixar claro que o estágio obrigatório e o estágio remunerado, eles possuem relação diferenciada. Enquanto o obrigatório existe todo um processo de atividades específicas que a coordenação de curso elabora para que o aluno possa executar, o estágio remunerado simplesmente acolhe o aluno para que ele possa vivenciar a prática diária e auxiliar também nas empresas, né, com atividades básicas aí que são fornecidas por essas companhias. O que o estágio remunerado traz? Uma regra básica de 6 horas diárias e no máximo limitado a 30 horas semanais. Então, se você tem aí um estagiário dentro de uma empresa, quer contratar um estagiário para fazer 4 horas diárias, 3 horas diárias, 2 horas diárias, não existe uma quantidade mínima, tá? Se você quer contratar um estagiário para 15 horas, 18 horas semanais, isso aí é combinados. Só que tudo isso precisa ser comunicado, precisa ter uma integração entre três partes, que é a empresa, o aluno e a instituição de ensino. Se uma empresa faz a contratação de um estagiário sem que a instituição tenha conhecimento dessa contratação, pode ter problema no Ministério do Trabalho. Assim como também a instituição, ela precisa fazer essa fiscalização, esse acompanhamento, para saber se o aluno está realizando um estágio e atividades que possa aí contribuir para a sua formação acadêmica. Esse é o objetivo do estágio. O estágio nada mais é aproximar o acadêmico da sua futura profissão. E é também ajudar as empresas aí com relação a custeio e a execução de atividades básicas, né? Que às vezes não necessita aí de um profissional que já seja formado na área. Então, enquanto o Unopar, como que é feito o processo aí de acompanhamento, né? Nós temos um processo hoje muito fácil, muito rápido, sistêmico, que as empresas aí ganham muito tempo. Elas economizam com parte de escritório de contabilidade, que economiza com parte de elaboração de contrato e tudo mais, porque a instituição possibilita a empresa a usar um pré-contrato já existente. E esse pré-contrato não precisa de muitas edições. Feito um pré-cadastro de informações básicas em um sistema que eu vou mostrar para vocês agora, o próprio sistema já libera toda a documentação. E aí o processo é feito da seguinte forma: a empresa informa os dados do supervisor de campo, do aluno e do responsável da empresa. A Unopar vai analisar, a instituição Unopar, existe um setor de convênios e estágio, que dentro de todo o processo de legislação, de lei, analisa se esse supervisor tem formação acadêmica adequada, porque é obrigatório, tá? As empresas, às vezes, acham que é só pegar um aluno que está estudando e colocar dentro da empresa. Isso pode dar um problema muito grave no Ministério do Trabalho, independente de instituição, está bem? O nosso papel aqui é orientá-los para que vocês possam aí, adquirir profissionais e estudantes para contribuir na empresa de vocês.
Depois que vocês fazem esse cadastro de informação com as informações dos responsáveis, existe no sistema uma opção de você colocar um contrato específico da empresa. Nós temos aí alguns agentes de integração, como o CIE, que trabalha pela prefeitura, que eles têm um modelo de termo de compromisso específico. Então, a empresa pode anexar um contrato padrão ou simplesmente ela pode adotar um pré-contrato que a Unopar tem com todas as regras, cláusulas e observadas a legislação 11.788 de 2008 e simplesmente aguardar a liberação desse documento. Quando o sistema libera essa documentação, a Unopar já tomou ciência, a instituição já tomou ciência e já deliberou para a empresa que a parte da instituição está feita. Então, a empresa simplesmente assina, juntamente com o aluno, como ambas as partes estão de acordo com data e horário que a empresa informou, assim como o salário, né? Não se trata de salário. Nós trabalhamos como se fosse uma bonificação, né? Como se fosse uma taxa. Agora eu não me recordo o nome. Uma bolsa, exatamente, como uma bolsa. Então, a empresa informa todas as informações e aí a primeira parte de contratação foi efetivada. Muitas instituições, elas não orientam essa parte da empresa e é importante a empresa se atentar. Na Lei 11.788, deixa claro que a instituição, o aluno, né, precisa reportar à instituição e fazer um acompanhamento semestral, de 6 em 6 meses. Então, no sistema que eu vou mostrar para vocês também, vocês vão ver que de 6 em 6 meses vai gerar um relatório, onde o aluno vai descrever quais as atividades que ele executou, como que é o ambiente de trabalho, e o supervisor de campo vai fazer uma autoavaliação desse aluno. Se o aluno possui aí, uma didática, se ele possui aí postura, se ele teve ética dentro desses 6 meses. E aí, a cada 6 meses, o aluno ele precisa entregar esse relatório para a instituição de ensino. E tudo isso é feito via sistema. E nós, enquanto polo, nós estamos aqui a qualquer momento para poder auxiliá-los, tá bem? No envio, na cobrança, com relação à regularização de algumas informações. Só que a edição das informações só pode ser feito pela empresa, no sistema no qual vocês, no caso, empresa, receberão um usuário, uma senha para gerenciar esses estagiários, assim como rescindir contrato ou prorrogar contrato dentro da legislação. Ponto final da legislação. Além de carga horária, semanal, diária, um estagiário não pode ficar na empresa por mais de 2 anos, tá? Se um estagiário fica na empresa por mais de 2 anos, ele cria vínculo empregatício, tá? Isso tudo está junto, atrelado aí no Ministério do Trabalho. Então, as empresas precisam tomar um cuidado. Um estagiário só pode ficar na empresa, nenhuma empresa, por um tempo limitado de 2 anos. Pode ser um contrato feito de 6 meses, pode ser feito um contrato de 8, de 9, não pode exceder 2 anos. Está bem? Agora eu vou mostrar para vocês como que faz o cadastro. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link na qual vocês clicam para poder fazer a inscrição. Para quem nunca teve um cadastro aí no sistema da instituição Unopar para acompanhamento e cadastro de estagiários, mas é uma questão muito simples. Então veja bem. Quando você clicar naquele link, vai abrir essa página para vocês, tá? Quando você já tiver feito um cadastro, a empresa já tiver um cadastro no sistema Unopar, o e-mail na qual vocês vão informar aqui nos dados da empresa, vocês receberão um login e uma senha. Nesse login e senha, vocês conseguem acessar por ele e encaminhar as documentações necessárias, cancelar o estágio do aluno, que é o rescindir de contrato, ou cadastrar novos alunos para fazer o estágio. Eu comentei com vocês a respeito de supervisor de campo. Mas lá na hora do preenchimento do supervisor de campo, eu trago as regras e dentro da lei 11.788, alguns cuidados que vocês como empresa precisam tomar. Então vamos lá. Quando você vai fazer o cadastro, a primeira pergunta que tem é se é um agente de integração. Agente de integração é uma empresa que assume a responsabilidade pelo gerenciamento desses estagiários.
como acontece na Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco. Existe uma empresa de integração chamada CA, que eles fazem todo o gerenciamento. Uma empresa pequena, que está começando agora e que está contratando estagiário, ele não tem um agente de integração. Se tiver, pode colocar sim. Se não, só colocar não. Quem irá fazer o acompanhamento do estagiário? A empresa é que faz o acompanhamento do estagiário. O polo de apoio presencial, ele presta suporte, como agora o que nós estamos fazendo. Então, clica aqui em empresa. Esse acompanhamento vai dar a permissão à empresa aí, vai ser encaminhado para a empresa um login e senha para ela poder rescindir o contrato na hora que quiser, aumentar ou diminuir o valor da bolsa, desde que tenha aí um comum acordo entre empresa e estudante. Então, quem faz o acompanhamento é a empresa. A questão em si do termo de compromisso, do contrato, né, entre ambas as partes, entre as três partes, é a questão que foi citada inicialmente no vídeo. Será utilizado o modelo da empresa ou vocês querem utilizar o modelo da instituição de ensino? A questão da empresa, geralmente tem empresas grandes, né, como a própria prefeitura, que contratam um agente de integração, e eles têm um modelo específico do contrato. Mas a instituição disponibiliza para as pequenas empresas um modelo específico dela, que automaticamente a instituição libera depois de 3 dias que foi feito o cadastro do aluno. Então, se você quer utilizar o modelo da instituição para evitar dor de cabeça, está tudo dentro da Lei 11.788, respeitando rigorosamente a lei, para que a empresa, nem a instituição, e muito menos o aluno, seja prejudicado com relação a isso. Agora, que tipo de documento é? Vou explicar para vocês o que significa cada um desses 3 tipos de documento. O termo de compromisso é o primeiro documento, é o contrato. É um documento onde traz as responsabilidades que a empresa precisa ter, as responsabilidades que o aluno precisa ter e as responsabilidades que a instituição precisa ter. Como eu disse, se vocês quiserem se aprofundar melhor, a Lei 11.788 é a lei de estágio e ela solicita, ela disponibiliza direitos e deveres de cada uma dessas 3 partes. O aditivo de alteração é quando você faz um termo de compromisso, né? Você fez o termo de compromisso de um aluno, mas você precisa alterar alguma coisa. Por exemplo, o supervisor de campo mudou, o valor da bolsa mudou, o aluno mudou carga horária. Então, você clica em aditivo de alteração para alterar. Prorrogação, quando você faz um termo de compromisso, aí para o aluno ficar 6 meses, mas deu certo, você quer prorrogar para mais um ano, você não faz um novo termo de compromisso, você solicita um termo aditivo. Como é o primeiro documento, né, de um aluno, de uma contratação de um aluno, nós vamos vir aqui em termo de compromisso, tudo bem? Vamos descer, e agora eu vou trazer os dados da empresa. Vou cadastrar o CNPJ, a razão social, que é o nome da empresa. Esse e-mail precisa ter muita atenção, porque é nesse e-mail que vai chegar as comunicações de usuário e senha para acessar o sistema, para a empresa poder alimentar o sistema e tudo mais. Preencha as informações, quem é o responsável lá pela empresa, qual é o cargo dele, é diretor, é sócio, é acompanhante, né? Vamos dizer assim, qual é o estado e o município. Depois que a empresa fez vocês colocaram aí as informações da empresa, vem a informação do aluno. A informação do aluno, o sistema ele é integrado, então fica até mais ágil para a empresa saber aí os detalhes das informações relacionadas ao aluno. Quando você colocar o CPF do aluno, automaticamente o sistema vai puxar. Aqui não puxou, eu estou colocando o meu CPF como exemplo. Eu sou aluno. Deixa eu só ver se vai. Bem, eu creio que não foi porque eu não preenchi em cima os dados da empresa. Mas o sistema é integrado. Quando vocês colocarem o CPF do aluno, já vai aparecer qual é o curso que o aluno faz, qual é a matrícula e o nome dele, qual é o semestre anterior que ele estava, qual é o semestre atual que ele está, se a oferta dele é semipresencial ou 100% online, se ele está matriculado ou não está matriculado, quem é o coordenador do curso dele, que dia de que ele estuda
em que polo, e vem também todas as datas de prova, tá bem? Todas as datas de prova. Por que essas datas de prova? O estagiário ele tem direito, nos dias de prova, sair com pelo menos 1 hora a mais aí, para poder estudar, né, e fazer suas atividades. Então, assim, tentem colocar um horário no dia que o aluno estuda que dê uma diferença de 1 hora da aula dele. Geralmente, os nossos alunos começam as aulas 7 horas, né? Então, o máximo que ele pode fazer estágio aí é até 6 horas. Diante da Lei 11.788, independente se o estágio é obrigatório ou remunerado, a empresa precisa de apólice de seguro, né? Então, vocês precisam colocar aí qual é a apólice de seguro da empresa, qual é o nome da seguradora, e aí vem. A empresa vai pagar uma bolsa auxílio. Qual é o valor que ficou acordado aí para a bolsa auxílio? Ah, eu contratei ele, Matheus, para receber R$ 400. Então, vocês vão colocar aqui R$ 400. É necessário que tenha um auxílio transporte. Então, vamos supor que você combinou com ele que era R$ 400. Você pode acordar que é R$ 350 de bolsa, mais R$ 50 de auxílio transporte, né? Totalizando R$ 400. Vocês vão informar qual é o início e o fim de vigência desse contrato, tá? E aí vem uma questão. Se o aluno não estiver com matrícula ativa na instituição, ele não tem como fazer estágio. Então, quando a empresa geralmente pede um documento do aluno, uma carta de apresentação ou um atestado de matrícula, né? Um certificado de matrícula, para saber realmente se o aluno está matriculado. Porque diante da lei, perante a lei, a empresa não pode contratar um estagiário se ele não estiver estudando, né? Estagiário é para quem está estudando. Então, vocês vão colocar aqui o início e o fim de vigência. Se o aluno for formando, tiver no último semestre dele, como, por exemplo, nossos alunos encerram aqui o semestre dia 19 de dezembro, se você colocar uma data aqui depois do dia 19 de dezembro, não vai dar certo, tá? O sistema vai depois de 3 dias, liberar uma observação pedindo para você alterar a data fim do seu estágio. Mas isso aí você consegue editar tudo aqui no sistema. A questão do supervisor de campo é o seguinte: o supervisor de campo está especificado lá na lei de estágio que para um aluno fazer o estágio em uma empresa, a empresa precisa ter um profissional formado, né, qualificado, na área em que o aluno estuda. Então, vamos supor que a empresa ela tem um administrador ou um contador. Essa empresa não tem como contratar um aluno que está fazendo uma licenciatura, né? Que está cursando aí uma pedagogia, uma letras, uma matemática da vida. É necessário que os estagiários estejam na mesma linha de formação, de estudo, que o profissional que trabalha na empresa. Então, assim, se essa empresa tem um contador, né? Vamos assim dizer, ela paga um contador, pode ser o supervisor de campo. Aí o aluno tem que ter a inscrição em um curso de administração ou contábeis. Esse supervisor, então, tem que ser colocado o nome dele completo, qual é a formação dele, se ele é formado em administração, em contabilidade, em matemática, em letras, em história, em pedagogia. Qual é a experiência dele? Ele tem quanto tempo de experiência no cargo? A experiência dele é na área de gestão, de projetos, de RH. Qual é o cargo que ele ocupa hoje na empresa? Todas essas informações precisam ser ser passadas, preenchidas, né? Por fim, vocês aí irão colocar o horário. Se o aluno vai estudar de manhã, de tarde ou de noite, se o aluno que vai fazer o estágio vai estagiar de manhã, de tarde ou de noite, ele pode estagiar um pouco em cada horário, limitando a cada dia aí 6 horas por dia. Então, vamos supor que ele vai estagiar à tarde, de 12 horas até às 16 horas. Vocês vão perceber que o próprio sistema, depois, quando gerar tudo, ele vai dar aqui um total diário. Para os dias que o aluno não vai fazer o estágio, preencher com 000. Então, aqui ele não vai fazer estágio, aqui ele não vai fazer estágio, aqui não vai fazer estágio, aqui não vai fazer estágio. Deixa eu só confirmar aqui os 2 pontinhos.
Só um instante. O total diário calcula depois. Então, aqui no caso, na segunda-feira, eu estou colocando que esse estagiário vai fazer 4 horas. E aí, essa parte de cadastro de datas e horários vai depender da instituição, né? No caso aí da empresa. A empresa, junto com o estagiário, na hora que for contratar o estagiário, né, que disponibilizar as vagas, faz todo o cadastro aí no sistema, alimenta o sistema de dia e horário. Esse horário, ele tem que ser fixo, tá? Não tem como um estagiário faz 5 horas numa segunda, na outra semana ele vai fazer 6, na outra semana ele vai fazer 3, porque o contrato tem que ser fixo. Então, vocês podem acordar junto ao aluno, né? Qual é o dia e horário. O dia já está lá em cima, essa parte de vigência aqui, ó, data de início e data de fim. E vocês aí o horário também, entendendo que não pode passar. Aqui embaixo tem um espaço que vai apontar para vocês, ó. Quantas horas semanais? Lembrando que não pode passar de 30 horas semanais e diário 6 horas. Vocês ainda vão descrever quais as atividades que o estagiário vai fazer, né? Para que ele está sendo contratado, para que ele está sendo... vai ser assinado aí o contrato dele de estágio e algumas outras informações complementares, caso seja necessário. Quando salvar, automaticamente, aqui não vai salvar, porque tem muitos campos em branco, né? Quando vocês salvarem essas informações, automaticamente, depois de um prazo até de 48 horas, naquele e-mail da empresa que foi cadastrado, a empresa receberá um usuário e uma senha para acesso ao sistema da Unopar, tá? Então, todo o gerenciamento aí do contrato, se deu certo, se deu errado, se tem que assinar, se tem que corrigir datas, se tem que corrigir horário. Existe toda uma equipe que vai orientar a empresa e para que a empresa aí possa ter uma tranquilidade também, uma segurança. Nós sempre trabalhamos com segurança, tá? Então, todo esse processo, ele é informatizado para agilizar, para não ser necessário recolher assinatura e ficar demorando semanas e semanas ou meses para correr processos. Então, é um processo muito ágil, prático, para ajudar vocês, a empresa, a ter um suporte, a ter uma ajuda aí com algumas atividades que podem ser feitas por estagiários, e também possibilitar aos alunos aí um contato já com a futura área de formação deles. Ficou um pouquinho extenso, mas são várias informações inclusive que muitas empresas desconhecem, e a gente, num processo de transparência, de cuidado um com o outro, nós estamos aqui passando para vocês essas informações, até mesmo para que vocês tenham aí um sucesso ainda maior na empresa de vocês, sem nenhum prejuízo com relação depois ao Ministério do Trabalho ou algum processo aí na qual vocês possam ter algum tipo de problema. No mais, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma observação, quiserem alguma orientação, nós estamos à disposição, tá bem?